Capítulo 2. Organização financeira. Rico não é quem tem. Rico é quem sustenta. A estabilidade financeira de uma pessoa não depende apenas do quanto ela ganha, mas da capacidade de preservar, multiplicar e administrar o que possui. Dados do IBGE mostram que mais de 60% das famílias brasileiras endividadas têm renda mensal acima de 2 salários mínimos. Ou seja, a renda subiu, mas o padrão de endividamento permaneceu, ou até aumentou. Isso acontece por uma falha comum, a ausência de alfabetização financeira real. A maioria das pessoas não foi ensinada a administrar dinheiro, mas apenas a ganhá-lo e gastá-lo. O sistema educacional ignora essa base. Logo, a população entra no mercado de trabalho sem saber o que é custo fixo, custo variável, juros compostos, reserva de emergência ou reinvestimento. E mais grave, sem saber que deveria saber disso. A consequência é um ciclo de acúmulo e perda. A pessoa sobe financeiramente, mas sem organização, planejamento e visão de médio e longo prazo, volta à estaca zero. Isso acontece em todas as classes sociais. O problema não é só o valor que entra, mas o comportamento que acompanha o dinheiro, e esse comportamento está profundamente condicionado por hábitos de consumo, histórico familiar e até modelos econômicos que incentivam o gasto e não a retenção. Outro fator, ausência de estrutura patrimonial. Poucas pessoas sabem o que é construir uma base de segurança financeira real, com ativos, fontes de renda diversificadas e proteção contra imprevistos. Viver no limite, consumindo tudo que se ganha, é uma prática incentivada pela própria cultura de consumo e pelos mecanismos de crédito fácil. Neste capítulo, vamos entender por que ganhar mais não resolve a falta de dinheiro. Quais são os pilares de uma vida financeiramente sustentável? Como funciona o ciclo da perda financeira, e por que ele se repete? O que é estrutura patrimonial e como começar a construí-la? O erro de pensar apenas em aumentar renda sem criar estabilidade. Quais são os comportamentos que minam seu dinheiro sem você perceber? Você pode até multiplicar seus ganhos, mas se não tiver alicerces, tudo desmorona com o tempo. Prosperidade, nesse sentido, não é questão de sorte ou de talento. É questão de sistema, disciplina e estratégia. Tópico 1. Por que ganhar mais não resolve a falta de dinheiro? A falta de dinheiro raramente é sobre o quanto se ganha, é quase sempre sobre o quanto se sabe manter, gerenciar e direcionar. E quem nunca aprendeu isso, simplesmente repete um ciclo, ganha, gasta, se enrola, sente culpa e começa tudo de novo. Agora, vamos ao ponto-chave. A ausência de educação financeira transforma qualquer aumento de renda em uma armadilha mais sofisticada. Isso porque a pessoa que não foi alfabetizada financeiramente continua tomando decisões baseadas no imediatismo, na compensação emocional, no status e no impulso, só que agora com mais recursos para fazer escolhas ainda mais arriscadas. É como dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir, o acidente é inevitável, só vai ser mais caro. E por que isso acontece? Porque o adulto que hoje está perdido com o próprio dinheiro carrega uma história emocional com ele. Ele foi uma criança que viu os pais discutindo por causa de dinheiro, mas nunca entendeu o que realmente estava acontecendo. Cresceu ouvindo frases como dinheiro não dá em árvore, a gente não é rico, quem é pobre tem que trabalhar dobrado. Nunca foi ensinado a esperar, planejar ou investir. Tudo era sobre apagar incêndios, aprendeu a gastar o que tinha no momento porque não sabe o dia de amanhã, um pensamento que parece sábio, mas na verdade é fruto de medo, escassez e trauma. Essa criança cresceu e virou um adulto com acesso ao mercado, ao crédito, ao consumo. Mas sem nenhuma base para sustentar o que conquista. Então, mesmo que consiga um salário melhor, um bônus, uma promoção ou até abra o próprio negócio, a sensação de tô sempre no limite continua. E pior, muitas vezes, quanto mais ganha, mais sente vergonha por ainda estar endividado, como se fosse uma falha de caráter, quando, na verdade, é falta de estrutura emocional e prática. Ganhar mais sem mudar a mentalidade e sem criar um novo sistema de organização é como colocar água em um balde furado. Você vai continuar vivendo no aperto, só que agora com fatura mais alta, com mais parcelas, com uma vida aparentemente melhor, mas internamente desequilibrada. E aqui mora um dos grandes segredos da prosperidade. Não é o quanto entra que muda o jogo, é o quanto você domina, o que sai.
Enquanto não existir clareza, estrutura, consciência e um novo mapa interno sobre o dinheiro, qualquer ganho extra vira só uma anestesia temporária. Por que a maioria não é organizada financeiramente? Porque ninguém ensinou. Desde pequenos, crescemos aprendendo a lidar com o dinheiro na base do improviso. Se os pais gastavam tudo no cartão e parcelavam em 1000 vezes, isso foi normalizado. Se o salário acabava antes do mês e o desespero virava rotina, o cérebro registrou que é assim que funciona. Organizar é um ato de rompimento com a cultura da pressa e da reatividade. É sair do modo automático e passar a assumir o controle. O que significa, na prática, ser uma pessoa financeiramente organizada? Ter visão total da sua vida financeira. Você sabe quanto entra, quanto sai e quais são suas despesas fixas e variáveis. Você tem o total de dívidas em um lugar visível e atualizado. Você sabe quais são seus compromissos futuros e suas metas de curto, médio e longo prazo. 2. Planejar o mês antes que ele aconteça. Antes de o salário cair, você já sabe para onde ele vai. Nenhuma despesa pega você de surpresa, porque foi mapeada no seu planejamento anterior. Você pensa com antecedência, não na urgência. 3. Usar ferramentas práticas. Não precisa ser complicado. Planilha no computador, caderno, aplicativos. O que importa é funcionar para você. Organização real é simples, tem que ser leve, intuitiva e constante. O hábito é mais importante que o formato. 4. Classificar os gastos por categorias. Alimentação, transporte, moradia, lazer, educação, emergências. Isso evita o auto-engano de só comprei umas coisinhas que, no fim do mês, viram rombo. 5. Ter momentos semanais e mensais para revisar. Sem revisão, a organização morre. Você precisa olhar seus números com frequência e ajustar o que saiu do plano. A clareza não se mantém sozinha, ela exige manutenção. O que a desorganização causa, e quase ninguém fala? Ansiedade crônica, viver sem saber se vai dar, se vai faltar ou se já passou dos limites. Autossabotagem, gastar para aliviar o desconforto de estar desorganizado. Relações desgastadas, brigas de casal por dinheiro quase sempre vêm da falta de clareza. Falta de confiança, você não acredita em si mesmo porque sente que nunca está no controle. Organização é rotina, não evento. Você não organiza sua vida financeira uma vez e pronto. Assim como escova os dentes, organiza-se diariamente, semanalmente e mensalmente. A diferença entre quem vive resolvendo o problema de dinheiro e quem constrói uma base sólida é a constância. É parar de apagar incêndios e começar a prevenir o incêndio antes da faísca aparecer. Abaixo estão exercícios práticos e perguntas de autoavaliação para te ajudar a assumir o controle da sua organização financeira. Eles servem tanto para mapear sua realidade quanto para te tirar do modo automático e te colocar em ação. Exercícios práticos, organização financeira. 1. Escaneamento da realidade. Pegue papel e caneta ou abra um documento digital e responda com sinceridade: quanto você ganha de verdade por mês? Já descontando impostos, taxas e comissões? 1. Quanto você gasta, em média, com moradia, alimentação, transporte, saúde, lazer, parcelamentos, cartão de crédito, assinaturas, outros. Você sabe para onde foi o seu último salário? Existem gastos recorrentes que você esqueceu que tinha? Eis, assinaturas automáticas, planos duplicados. Anote tudo. A clareza começa com a coragem de olhar. Raio-x dos hábitos financeiros. Responda com V, verdadeiro, ou F, falso. 1. Costumo olhar minha conta bancária apenas quando dá problema. 2. Já disse, depois eu vejo isso sobre faturas ou contratos. 3. Meu cartão de crédito funciona como uma extensão do meu salário. 4. Faço compras sem pensar se tenho dinheiro ou só se dá para parcelar. 5. Não tenho um momento fixo no mês para planejar e revisar meu financeiro. Quanto mais verdadeiros, maior sua urgência em criar rotina de organização. 3. Categorize seus gastos, por mês. Puxe o extrato do seu banco e separe cada gasto em uma destas categorias:
verde, essencial e justo, o que é necessário está dentro do seu padrão de vida. Amarelo, essencial mais exagerado, é necessário, mas você está gastando demais. Vermelho, supérfluo e impulsivo, você comprou sem pensar, só para aliviar ou por hábito. Some os valores de cada cor. Você vai entender onde está o rombo invisível. 4. Ritual semanal de revisão. Crie o hábito de tirar 20 minutos por semana para atualizar seus gastos, mesmo que seja numa nota do celular. Ver o saldo da conta e do cartão de crédito. Verificar se houve algum gasto desnecessário ou exagerado. Anotar pendências financeiras que precisam ser resolvidas. Esse ritual vira o seu antídoto contra o descontrole financeiro. Planejamento do mês, antes do mês começar. Responda: 1. Qual é o valor total que você vai receber no próximo mês? 2. Quais são os gastos já confirmados? 3. Qual valor você pode reservar para emergências? 4. Qual valor você pode investir em você, educação, saúde, crescimento? 5. Quais áreas você quer gastar menos este mês? Faça isso antes do dinheiro cair na conta. Quem manda no dinheiro é você, não o contrário. O Brasil e o consumo descontrolado. Segundo dados do IBGE e SPC Brasil, cerca de 80% dos brasileiros não sabem quanto gastam por mês. 6 em cada 10 brasileiros não têm controle real dos seus gastos diários. Mais da metade dos endividados no país está nessa situação por consumo impulsivo ou desorganização, não por falta de renda. Você percebe o tamanho do buraco? Não é falta de dinheiro. É falta de comando interno. Tópico 2. Consciência de consumo, a ilusão que te mantém preso. Você não tem um problema com dinheiro. Você tem um problema com escolhas inconscientes, compensações emocionais e um sistema que te ensina a consumir para se sentir alguém. A maioria das pessoas não sabe por que compra o que compra. Elas compram por impulso, para se encaixar, para mostrar algo, para aliviar o vazio, para se distrair, para se anestesiar. Quando o consumo vira anestesia emocional, o endividamento é só questão de tempo. O que é consciência de consumo, afinal? Consciência de consumo não é sobre virar minimalista ou parar de comprar. É sobre gastar com intenção, decidir com clareza, e usar o dinheiro como ferramenta, não como muleta. Quando você consome conscientemente, você sabe o motivo real da compra. Você compara, escolhe e avalia antes de passar o cartão. Você espera. Você planeja. Você diz não quando precisa, mesmo que a oferta diga últimas unidades. Você entende que o barato por impulso sai caro no longo prazo. Se você não sabe por que está comprando, alguém já pensou por você. E esse alguém quer o seu dinheiro. O consumo inconsciente leva a você fazer compras para preencher um vazio que nem mesmo você sabe o que é, ainda, acumulando dívidas e ainda mais vazio, porque a real falta não é o ter e sim o ser. Na próxima página vamos falar um pouco sobre esse ponto. O consumo inconsciente é um ciclo silencioso, mas devastador. Você não percebe de onde ele vem, só sente o impulso de comprar. Parece inofensivo, uma blusa nova, um delivery desnecessário, mais um parcelamento para compensar a semana difícil. Mas, por trás de cada compra que não nasce de uma real necessidade, existe uma tentativa de anestesiar um buraco emocional que você nem sabe nomear. E quanto mais você tenta calar esse vazio com coisas, mais ele grita. Porque o que falta não é mais um item na sua casa, é presença dentro de você. A real carência nunca foi por objetos, foi por identidade. A sociedade inteira te educou para acumular seguidores, likes, bens, status. Mas não te ensinou a ser. Não te ensinaram a se escutar, se conhecer, se sustentar internamente. Então você busca no externo a validação que nunca construiu por dentro. Resultado, você compra para se sentir alguém. Só que essa sensação dura pouco. Logo vira peso, dívida e frustração. E o pior, vergonha de não entender por que você continua fazendo isso. E é aí que o ciclo se repete. Gastasse mais para fugir do que o gasto anterior gerou. Você já parou para pensar por que, mesmo ganhando mais, ainda sente que falta?
Porque a escassez aqui não é de dinheiro, é de conexão consigo mesmo. O consumo inconsciente é a tentativa falha de encontrar valor em si através do que se possui. Mas não existe cartão de crédito que compre autoestima. E nenhuma roupa de marca vai vestir dignidade emocional. O vazio que você sente não será resolvido no shopping. Ele vai continuar ali, te olhando no espelho, mesmo com o guarda-roupa cheio. Porque a verdadeira conquista não é ter uma vida cara, é ter uma vida que você não precisa fugir dela. Esse padrão de consumo inconsciente não surgiu do nada. Ele foi moldado aos poucos, na infância, nos traumas silenciosos, nas ausências não reconhecidas. Muitas vezes, ele nasce de uma infância onde o afeto era condicionado. Crianças que só recebiam atenção quando se comportavam ou quando ganhavam algo, crescem acreditando que amor e valor estão sempre ligados ao ter. Se eu tiver isso, vão me notar. Se eu comprar aquilo, vou me sentir melhor. Vira um reflexo automático. Outras vezes, o consumo é uma fuga emocional. Pessoas que foram invalidadas emocionalmente na infância, do tipo engole o choro, você tá exagerando, isso é frescura, cresceram sem aprender a lidar com o que sentem. E aí, na vida adulta, a primeira frustração vira uma compra. A ansiedade vira uma compra. O vazio vira 10 parcelas no cartão. Também tem aqueles que foram criados em contextos de escassez e prometeram para si mesmos que nunca mais vão passar vontade. E de fato não passam, mas se perdem em um consumo desgovernado que tenta compensar tudo o que não tiveram, sem perceber que estão pagando caro por um passado que já acabou. Exercício: descobrindo seu padrão de consumo. Instruções: leia cada frase com honestidade e marque se é verdadeira, V, ou falsa, F, para a sua realidade atual. Já comprei algo caro só para me sentir melhor emocionalmente. Sinto culpa depois de fazer compras por impulso. Tenho coisas em casa que comprei e nunca usei. Gasto mais quando estou ansioso, estressado, ou triste. Uso o cartão de crédito mesmo sabendo que não tenho como pagar tudo no vencimento. Costumo gastar para compensar alguma coisa ruim que aconteceu no dia. Tenho vergonha de mostrar minha fatura ou histórico de compras para alguém. Já escondi compras de familiares ou parceiros. Evito olhar meu extrato bancário com frequência. Sinto um certo prazer ou alívio imediato quando faço uma compra, mesmo que pequena. Análise: 0 a 2 respostas verdadeiras. Seu consumo tende a ser mais consciente, mais atenção aos gatilhos. 3 a 5 respostas verdadeiras. Padrão emocional de consumo em desenvolvimento, alerta amarelo. 6 ou mais respostas verdadeiras. Padrão instalado de consumo inconsciente, hora de virar o jogo. Sente segura essa bomba. Você não precisa de mais uma blusa. Você precisa aprender a lidar com o desconforto de não ser validado. Você não está se presenteando quando parcela em 12x. Você está cavando um buraco com um laço de fita. Você não é pobre porque ganha pouco. Você é pobre porque gasta como se não tivesse amanhã. A Black Friday que você acha que está te salvando, é a mesma que te faz entrar em janeiro com a fatura gritando. Enquanto você achar que merece gastar, mas não acha que merece organizar, o sistema venceu. Depois do tapa, o colo, entendendo por que você faz isso com seu dinheiro. Você aprendeu a gastar antes mesmo de entender o valor do que tinha. A maioria dos brasileiros cresceu em casas onde não se falava de dinheiro, ou quando se falava, era no tom do medo: dinheiro não dá em árvore, isso é caro, não temos, só rico pode. Essa linguagem molda. Cria adultos que gastam para se sentir livres. Que compram para provar que podem. Que parcelam para não perder a sensação de pertencimento. Você foi ensinado a consumir como quem respira, sem questionar. Dados para te mostrar que isso é real. Segundo a Serasa, mais de 71 milhões de brasileiros estavam inadimplentes em 2024. Isso representa 43% da população adulta. O IBGE mostra que o brasileiro médio gasta 80% da sua renda com despesas fixas e supérfluas, sobrando pouco ou nada para investir ou guardar. Em 2023, a CNDL-SPC Brasil apontou que 52% dos consumidores fizeram compras por impulso no mês anterior.
A maioria citou vontade repentina ou desconto imperdível como justificativa. E a pergunta é, onde você aprendeu que se cuidar emocionalmente é comprar algo que te faça feliz? Quem te ensinou que o desconforto se resolve com uma caixa chegando pelo correio? A origem do comportamento vem da infância, da associação entre afeto e recompensa. Ganhava presente quando se comportava? Comida quando chorava? Brinquedo para compensar a ausência dos pais? Isso vira um código emocional de recompensa imediata. A ausência de alfabetização financeira formal deixa esse código atuar sem filtro. A criança emocional dentro de você ainda está tomando decisões no cartão de crédito. O perigo do consumo automático. Você não gasta só dinheiro, você gasta sua paz, sua energia, sua chance de sair do lugar. Comprar o que não precisa adia o futuro que você diz querer construir. É como plantar dívida e esperar colher estabilidade. Você pode pensar, mas eu mereço. E merece mesmo. Mas você merece mais do que uma explosão de dopamina que dura 10 minutos. Você merece segurança. Você merece dizer não agora e sim com liberdade depois. Isso é merecimento de verdade. E enquanto você não reprogramar isso, o ciclo vai se repetir. Não adianta cortar o cartão. Não adianta jurar que nunca mais entra numa loja. Você precisa entender que o problema não é a compra, é o que você está tentando tapar com ela. A real mudança começa quando você para de se enganar com recompensas rasas e começa a construir merecimento real, aquele que vem do controle, da organização e da consciência. O ciclo da inconsciência financeira. Vazio ou desconforto interno. Compra por impulso, prazer momentâneo. Culpa ou arrependimento. Fuga ou negação. Nova compra para compensar. Aumento das dívidas e estresse. Mais compras para aliviar o estresse, endividamento crônico ou falência emocional. Conclusão: consciência de consumo. No fim das contas, não é sobre quanto você gasta, mas por que você gasta. Enquanto o consumo continuar sendo um alívio emocional, e não uma decisão consciente, você estará sempre refém de um sistema que lucra com o seu vazio. O marketing moderno já entendeu que vender para a dor é mais lucrativo do que vender para a necessidade. E você, se ainda não entendeu isso, está sendo usado como alvo, e não como consumidor. A liberdade financeira começa no momento em que você questiona seus impulsos, entende suas carências e para de confundir desejo com necessidade. Comprar não resolve solidão. Parcelar não cura a autoestima. Promoção não substitui planejamento. Tomar consciência do seu consumo é recuperar o controle. É deixar de ser manipulado e passar a escolher com intenção. E essa consciência não nasce de um dia para o outro, ela exige disciplina, revisão de valores, autoconhecimento e, acima de tudo, coragem de sair do piloto automático. Porque enquanto você continuar anestesiando o que sente com aquilo que compra, sua conta nunca vai fechar, nem a do banco, nem a da alma. Se gostou do capítulo 2, não pode perder o capítulo 3. Deixe um comentário se fez sentido para você, ou envie a um amigo que esteja precisando ouvir esse audiobook. Até o próximo capítulo.